Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos entrevistar o Alexandre Pinto Coelho, nefrologista. Vamos bater um papo sobre os mitos que envolvem o sistema excretor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o Alexandre para entrar. Vamos nessa, Esther. Muito bom, vamos aguardar o Alexandre entrar e a gente já começa. Sejam todos bem-vindos, hein? Boa noite. Esta é a trilha sonora oficial do meu podcast. Sejam bem-vindos. Opa, Fala, doutor Alexandre. fala Tudo bom, meu Henrique. querido? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Bom estar falando com você. Igualmente. Prazer estar aqui. Prazer todo meu. Você está em Minas? Tô aqui em Belo Horizonte. Ah, rapaz, o povo bom da low carb tá todo em Minas, cara. Pois é, aqui a low carb é forte, né? Não é, cara? É a cidade low carb do Brasil. Impressionante. É. A gente rivaliza aí com Florianópolis e algumas outras aí, né? Rapaz, mas eu vou dizer, Minas é... Como é que estão as coisas por aí, cara? Tá tudo bem? A questão do lockdown, essas coisas, Alexandre, o pessoal pegou pesado por aí, não? Estão pegando desde sexta-feira agora, né? Desde sexta. Porque os índices aí de ocupação de leito, de ventilação mecânica, de UTI, eles estão assim superiores ao pico de julho, né? Então a gente está Certo. realmente com risco iminente aí de colapso, a situação bem complicada, né? Entendi, entendi. É. E por aí, como é que tá? Aqui também não tá muito É. diferente, não. A gente está num Hum. lockdown, mas assim, nada tão restrito, né? Os supermercados ainda estão funcionando, as farmácias. Ainda estou conseguindo ir na casa da namorada vê-la. Mas assim, a gente não tá. As praias estão fechadas, né? Os ambientes Sim. abertos estão todos fechados, shopping, tudo fechado. E assim, esperar que passe, né? Esperar que passe e que a gente volte a pelo menos a metade do normal que a gente tinha antes. Já tô feliz. A metade do normal para mim já estava muito bom. Aliás, para mim foi assim uma a gente tem a capacidade de se adaptar, né, como sapiens, né? É, Então é eu estava verdade. realmente numa vibe assim muito boa até essa nova segunda piora, né? Uhum. Com é, fazendo teleconsulta, me exercitando mais, né? Sim. Mantendo a alimentação de qualidade. Então assim, estava conseguindo me adaptar, vendo, senti falta, claro, de ter um contato mais próximo com os parentes mais idosos, né? Isso daí realmente foi uma Sim, coisa que sim. é ruim, que a gente não conseguiu contornar até a vacina. Tomara que chegue É, rápido aí para todo mundo, né? tomara, tomara mesmo. Cara, É. vamos então entrar no Vamos nosso lá. assunto, né? Eu queria que Isso você aí. primeiro se apresentasse para o pessoal. Eu acho que o pessoal que me segue, nem todo mundo conhece você, né? Uhum. Aliás, diga-se de passagem, vocês estão vendo uma setinha bem aqui, ó. Já clica nessa setinha e já segue aí o Alexandre, porque o cara é fera da nefrologia e vale a pena você desfrutar do conteúdo dele. Se apresenta um pouquinho pra gente, cara. Como é que você chegou até aqui? Beleza. Ó, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, eu sou médico aqui em Belo Horizonte, né? Formei na UFMG, depois fiz residência de clínica médica aqui no João 23 e depois fui para São Paulo, fiz nefrologia na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. É, Desde então, eu tenho mexido com nefrologia, trabalhado em vários setores que a nefrologia permite, né? Desde atenção primária, fazendo medicina preventiva, ambulatório, consultório, CTI, hospital, clínica de diálise, né? Pô, você Então, faz tudo dentro da nefrologia. a única coisa que estou meio afastado assim, ultimamente é transplante renal, né? Mas
durante um tempo, logo depois que eu formei, eu voltei para São Paulo, fiquei mais um ano mexendo exclusivamente com transplante. Então, eu posso dizer que na nefrologia eu transitei em quase todas as oportunidades, né? E atualmente a única coisa que realmente eu não estou fazendo é transplante, né? É a... Você está me escutando? Estou escutando bem. A imagem deu Tá. uma travada, mas eu estou te escutando bem. A sua imagem para mim travou também, mas vamos lá então. Pronto, voltou. Voltou? Então tá. Voltou. E assim, a minha paixão atualmente é a consulta de prevenção, né? É Certo. poder pegar um paciente que está ali com risco e ajudar esse paciente a reduzir o risco de doença renal. E caso ele já seja um paciente nefropata, tentar reduzir a progressão da doença o mais possível, tá? E Entendi. isso é possível, a gente chama isso de tratamento conservador. O tratamento conservador, então, é uma maneira de você livrar o paciente de um risco de diálise ou necessidade de transplante mais a curto prazo e tentar Entendi. prorrogar isso o máximo possível, né? Então ele não é um tratamento conservador porque ele é conservador nas medidas feitas. É conservador para conservar a situação da pessoa, para não deixar piorar, é Isso. isso? A gente pode dizer Entendi. que sim. E conservador porque ele não é invasivo, né? Então, Certo. quando a gente é, se refere aos tratamentos nefrológicos, a maioria deles são tratamentos que até colocam um certo medo, né, nas Sim. pessoas, por serem invasivos, hemodiálise e tal, mas a gente pode até falar rapidamente sobre isso depois, que hoje em dia a tecnologia tem dado muita segurança para todos os tratamentos em nefrologia, né? Então, o Entendi. tratamento conservador é isso, é um tratamento sem ele baseia-se em mudança de estilo de vida, né? Medicamentos, dieta, um dos pilares principais para a gente conseguir esse objetivo. Legal, legal. E o que é que te despertou para a medicina? Você sempre gostou dessa área? Sempre foi aquela criança que gostava de mexer com o corpo humano, essa coisa toda? Eu não sei te falar muito bem, não. Eu vou te dar uma lembrança de quando eu tinha 5 anos de idade, eu brincava com Playmobil. Sim, Aí era Playmobil. Minha era um infância, cara. domingo, Playmobil, agora você é, me fez é, voltar no tempo. Bom era demais. um almoço de domingo em família, eu com um Playmobil, com uma maletinha, com a cruz vermelha, assim, andando. Aí Olha que alguém me legal. perguntou assim, o que você vai ser? Eu falei assim, vou ser médico. Porque eu estava carregando um Playmobil médico. E de lá Aham. para cá, assim, eu nunca questionei essa resposta, né? E na época do vestibular também nunca tive dúvida, tá? Então, assim, Que foi legal. o primeiro médico da família, assim, não tinha nenhum médico. Eu Aham. sempre carreguei essa certeza que eu queria ser, mas não sei de onde veio, entendeu? Que interessante, que interessante. É, Muito interessante mesmo. é, E essa palavra tem poder, né, cara? Você falou que ia ser médico e tá aí você, né? é. Muito bom. E como foi tua chegada na low carb, Alexandre? Como foi Cara, esse? a low Porque carb, assim, se a gente parar para pensar, é uma coisa bem diferente, distinto daquilo que a gente vê no tratamento renal, né? Assim, sim, você viu naquele dia que o pessoal colocou aquela imagem lá no grupo, né? Uma sociedade sugerindo de comer menos proteína para poder preservar o rim. Quer dizer, e tem muito sim. mito. É, Eu queria abordar isso aí com você, mas me aham. fala como foi essa tua chegada na low carb. A galera não te chamou de doido, não? Não, assim, na realidade, o que aconteceu? Há 2 anos atrás, é, mais ou menos em fevereiro de 2019, eu tive um excesso de estresse, precisei me afastar um pouco de serviço Uhum. e eu comecei a pensar assim, o que tinha me feito assim dar uma derrapada, né? Tive que fazer uma série de exames, fiquei uns 10 dias aí fora do páreo, vamos dizer assim. Depois que eu consegui assim, me restabelecer, eu comecei a tentar identificar alguns pontos assim onde que eu falhei, né? E eu sou um cara que sempre fez esporte, assim, a vida inteira. Eu comecei a fazer judô e natação com 5 anos e a maior parte da minha vida eu sempre fiz esporte. Então, assim, eu acreditava que isso era suficiente.
eu estou fazendo esporte, eu estou cuidando da minha saúde, né? Mas depois, e isso sendo médico, né? Então, quando eu tive esse, vamos dizer assim, esse susto, né? Que eu tive que interromper minhas atividades, eu comecei a parar e pensar alguns pontos. Eu comecei, um deles foi a questão do estresse, né? Do sono, principalmente também, e a questão da alimentação, tá? Eu fiz um post, e nesse post eu coloquei assim, cuide do seu rim, reduza alimentos ultraprocessados, faça isso e tal. Cuidado com excesso de proteína. Aí um colega me chamou a atenção. Ele virou e falou assim, acho que você está meio desatualizado. Ele mandou um direct assim e falou assim, você está meio desatualizado. Eu falei assim, que isso, cara? É isso, eu sou discípulo do Brenner, né? Que escreveu a Bíblia da Nefrologia. O Brenner já fala aí há décadas que proteína em excesso faz mal para o rim. Ele falou assim, não existe estudo clínico em humanos que comprove isso. Eu falei, não é possível. Tu tá brincando, pô. Tá não, brincando. Então, olha o nível. A gente faz a faculdade de medicina, ensina isso pra gente. Aí depois você vai para a residência, aprende isso. Reforça, né? O livro de nefrologia aqui fala isso. E aí alguém tem coragem de questionar isso. Aí eu falei assim, não é possível. Esse cara tá falando isso é para me zoar. Não é possível. E aí eu comecei, isso foi em abril de 2019. Então, como eu estava numa vibe assim, de procurar respostas, né? Eu peguei e entrei, assim, realmente foram 2 meses, de abril até mais ou menos junho, que eu li mais ou menos de 80 a 90 artigos sobre isso. Sobre low carb, rim. Deu uma aprofundada mesmo, né? Foi uma bitolada, uma média de mais ou menos aí um e meio artigo por dia, mais ou menos, tá? Fui lendo. E aí a minha conclusão foi assim, cara, tive vergonha, né? Porque eu era um dos críticos a low carb, falava que low carb era perigoso para os rins. E depois de ter feito essa imersão e ter ido atrás de evidências e tudo mais, eu não consegui mais ser contra low carb. E eu comecei a ver low carb como uma forma de ajudar os meus pacientes, né? Entendi. E quem são meus pacientes? A maioria dos pacientes que me procura com doença renal crônica são vítimas de hipertensão e diabetes. Cerca de 60% a 70% dos pacientes que fazem hemodiálise no Brasil e no mundo, a causa da insuficiência renal é hipertensão e diabetes. Olha só. Então, assim, isso me incomodava muito, Henrique, porque assim, eu estava lá no consultório na frente do paciente, no mano a mano, né, tentando ali ajustar medicação e tal. Chegou uma época que eu quis fazer mestrado em saúde pública. Eu falei assim, não, isso aqui é uma pandemia, né? A doença renal crônica é uma pandemia. Isso ela é prevenível, ela é rastreável, ela é passível de sofrer impacto por medidas simples. Então, por que a gente não consegue reduzir esses números e por que eles estão galopantes, né? Então, eu falei, vou estudar saúde pública. Aí fiquei lá 2 anos estudando estatística, epidemiologia, matérias de sistemas de saúde e tal, não sei o quê. Não consegui, assim, entender por quê. Isso foi algum tempo atrás, né? Eu só consegui entender isso quando eu consegui entender a low carb, né? Quando eu consegui entender que a gente, se usasse low carb para tratar esses pacientes nefropatas iniciais, para tratar o paciente que não é nefropata ainda, mas tem risco, né? Porque os fatores de risco de doença renal atualmente são principalmente hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, infecção urinária de repetição, cálculo urinário de repetição e história familiar positiva para doença renal e idade avançada. Esses são os fatores de risco, né? Então tem alguns que você não consegue muito intervir, né? História familiar. Não dá para entender. Vida, né? Agora, se você pensa que 60% a 70% é diabetes e hipertensão, opa, pera lá, né? Tem muita coisa para ser feita agora, né? E outra coisa,
veja bem, no Brasil, 140 mil pessoas fazendo diálise. 140 mil. Aí você para e pensa assim, desses 140 mil, 60% a 70% é diabetes e hipertensão. Então dá 100 mil pessoas, mais ou menos. Aí eu te pergunto, Henrique, você acha que essas pessoas não usavam sua insulina, não usavam sua metformina, não usavam seu losartano, não usavam... Ou será que Claro que elas usava. usavam? Claro Não, que usava. e se usavam, por que progrediram? Né? É porque a maioria desse tratamento, o tratamento de sintoma, ele é hipertrofiado. A gente não vai na raiz do problema na Exatamente. maioria das vezes. A gente vai Exato. tratar sintoma. Ah, vamos usar aqui uma estatina para o seu colesterol ficar bom. Vamos usar um remédio de pressão para a sua pressão ficar na faixa. Ah, vamos usar um monte de hipoglicemia antioral aqui para a sua hemoglobina glicada ficar boa. Você sabe como é que eu chamo isso? A minha analogia é você ver um leite derramando assim na panela, aí você vai lá e sopra a espuma baixa. A ebulição continua, né? Mas Perfeito, perfeito. você não deixa o leite derramar por causa de uma medida paliativa ali em cima, né? Então é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Você teve algum tipo de resultado, Alexandre, quando você começou o low carb? Você estava com excesso de peso, alguma coisa desse tipo? Não, não, não. Eu realmente eu bati o pino assim em termos de estresse, né? Dei umas somatizadas, assim, fiquei bem mal mesmo. E aí, quando eu parei, foi bom, porque eu dei uma descansada na cabeça e logo eu já entrei nessa, assim, de alimentar. Eu cortei, eu tomava refrigerante ocasionalmente, eu tinha uma dieta ocidental padrão, né? Um Certo. monte de farinha, um monte de coisa. Então, quando eu tirei isso, a disposição minha foi, sim, fantástica, né? Nível de energia, capacidade de executar atividade física, né? Eu tinha uma sinusite e rinite, assim, mensal, ou no máximo a cada 2 meses eu tinha que tomar antibiótico, essas coisas, Nossa. de, dessas ites aí todas, né? Eu te falo que tem 2 anos que eu não sei o que é isso, né? Meu HDL nunca subiu, apesar da minha prática esportiva. Sempre foi 40. Hoje ele é 90. Na risca, né? Sempre foi na Hoje ele é risca. 90, entendeu? Olha só. É 90. A testosterona era 415, 450, 400. Hoje ela é 900, né? Então, assim, quando eu comecei... E aí eu fiz alguns ciclos aí, né? Assim, transitei um pouquinho na carnívora. Aí depois eu não fiquei 100% carnívoro, né? Mas eu tenho um respeito muito grande por essa escolha para algumas pessoas e até indico para alguns pacientes, né? Mas eu te falo o seguinte, a mudança em mim foi muito impactante, a ponto de eu não ter, né, dúvida em indicar e tal. E a mudança que eu percebo nos meus pacientes também, ela é fundamental, porque ela me faz destruir alguns dogmas que eu aprendi na época de residência e faculdade, né? Um dos dogmas que a gente aprendeu, Henrique, eu não sei se foi de que paciente diabético é um paciente fadado a ter uma doença crônica que cada ano que passa ele vai ganhar mais um remédio, os exames vão piorar à medida que passa. Isso não é verdade, né? Eu tenho pacientes que... Isso a gente escuta direto, cara. Direto. Apesar de ter divergência entre alguns colegas, porque tem gente que fala que não existe remissão do diabético, ele sempre vai ser diabético, mas ele está controlado com dieta. Eu falo assim, bom, se eu tirei o remédio dele e se o exame dele está normal, para mim isso é remissão. Pois né? Não é verdade? E a outra coisa que eu me lembro muito bem porque se a gente pensar dessa forma, eu sou um futuro diabético com controlado por dieta. Se o cara foi diabético e passou a controlar com dieta e tá tudo beleza, exames tudo normais e tirou o medicamento, e ele não entra em remissão, ele tem diabetes, mas é controlado, então também tem, você também tem, todos nós temos, né? A gente só não teve a primeira vez ainda. É verdade, verdade. E outra, por exemplo, também, eu tenho alguns pacientes que começaram a apresentar o que a gente chama de macroproteinúria, né? Ou seja, começou ali com a nefropatia diabética, começa com uma hiperfiltração por causa do efeito da glicemia aumentada. Essa hiperfiltração ela evolui para uma perda de microalbuminúria,
né? E depois de algum tempo ela começa com macroproteinúria, ou seja, perder mais de 300 miligramas de proteína em 24 horas na urina. E Caramba. depois disso começa a piora da função renal. Então essa é a história natural da nefropatia diabética. A gente escutava falar que quando o paciente tinha macroproteinúria, era irreversível. E não Já é. era, já tá. E não é. Então, e não é. Incrível. Isso é Incrível. uma das outras coisas. Muito bom. E eu acho que... Cara, eu acho fantástico quando você fala assim, porque uma das coisas que mais me deixa triste quando eu estou estudando, ou quando eu estou assistindo aula, é exatamente esse dogmatismo que existe na nutrição e que, pelo que você está me falando, existe também na medicina, né? Que acaba privando as pessoas de pensar. As pessoas, elas, eu não sei se por uma preguiça natural, uma preguiça, né? Ou por acreditar muito nas pessoas que estão dando aula, as pessoas simplesmente bloqueiam a capacidade de pensar e o pensamento crítico e acreditam e incorporam isso e tomam isso como verdade de tal forma que não muda, né? Passou a carreira toda, a vida toda, e muitas vezes isso acaba levando a pessoa a privar o paciente de ter uma melhora. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu, fazendo um debate com um professor amigo meu na faculdade, ele estava dizendo que ele não passava uma... Se chegasse uma senhora lá no posto de saúde que come pão no café da manhã e é diabética, ele não dizia para essa senhora parar com o pão. Ele ajustava as calorias, mas ela continuava comendo o pão dela. E eu perguntei para ele, mas você chega pelo menos a conversar com ela e explicar o que ela tem e mostrar para ela que aquele pão não é o ideal para ela? Ele disse, não, porque eu sei que ela não vai fazer. Você toma decisão pela pessoa, né? Então, quer dizer, você não tem esperança que a pessoa vá fazer algo diferente. Eu acho que parte disso é por esse dogmatismo muito grande, né? Henrique, se você me perguntar assim, mas você não sabia que essas coisas eram importantes? Bom, algumas não, né? A questão do glúten, a questão dos carboidratos refinados, isso aí a gente entra como se fosse uma matrix, né? Porque todo mundo come, porque todo Uhum, mundo come e uhum. come já desde criança, né? Tal, É, você acha que você não vai conseguir conversar com isso, com nenhum paciente. Isso não é bem verdade, tá? Assim, a gente como profissional de saúde, a gente pode ter uma ascendência sobre o paciente muito grande, né? Muito grande. Então, por exemplo, desde que eu me conheço, né, como médico de consultório, eu sempre falo para os pacientes, você tem que fazer atividade física, você tem que alimentar bem, vai na nutricionista, faz isso, faz isso. Só que quando o paciente percebe que você não se envolve na comunicação, que você fala como se fosse, assim, faz isso, como se fosse um checklist, né? Tipo, orientei fazer exercício físico, orientei fazer dieta sim, adequada, igual o sim, nutricionista está indicando, orientei isso. O paciente não valoriza aquilo ali como uma exato. orientação que ele deve seguir, por mais difícil que seja, né? Então, eu tenho pacientes hoje que voltam no meu consultório depois de uma conversa, 10 quilos mais magro, 20 quilos mais magro. Tem um paciente com lúpus que me procurou agora na semana passada. Ele tinha uma prescrição dietética de uma nutricionista que eu não conheço. Eu simplesmente falei para ele que era muito importante ele seguir aquilo ali, independente, eu nem vi a prescrição. Falei assim, olha, se você já foi na nutricionista, bota em prática. E esse cidadão, esse paciente, ele conseguiu perder 20 quilos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... por que ele não conseguiu antes? Talvez ele não percebeu a importância, né? Ou ele não viu o envolvimento da pessoa que estava conversando com ele sobre a importância. Eu falei com ele assim, olha, ele já está no estágio mais avançado de insuficiência renal, estágio 4, né? O estágio 5 é quando a gente costuma Caramba. fazer hemodiálise. E ele perguntou assim, eu vou conseguir sair da hemodiálise? Eu falei assim, olha, eu não sei se você vai conseguir sair da hemodiálise, mas se você tiver alguma chance de sair, ou de prolongar o máximo possível para frente essa hemodiálise, é emagrecendo. Na realidade, eu não gosto de falar emagrecendo, eu gosto de falar assim, mudando seu estilo de vida.
E eu falo para o Certo. paciente que emagrecer vai ser consequência, tá? Com certeza vai ser consequência. E aquela dieta que a nutricionista te passou, aquela ali vai te fazer muito bem. Aí eu consigo sensibilizar o paciente, né? Entendi, entendi. Eu acho que essa conversa é a parte mais importante, porque é quando você estabelece o contato com o paciente, você estabelece a empatia, né? E muitas vezes a pessoa não dá a devida atenção, trata o paciente como se fosse um número, como se fosse só mais uma pessoa, como se fosse só uma consulta que está sendo pago. E não é assim, né? É, Quem faz faculdade, quem se torna um profissional da área de saúde porque ama a profissão, porque gosta de ajudar pessoas, é muito diferente do que aquela pessoa que fez porque é a profissão que dá dinheiro, né? sim. Acho que isso é uma coisa muito, uma mudança muito grande de paradigma e assim até para o próprio cliente mesmo, até para aquela pessoa que está lá na sua frente, porque ela percebe claramente que você está querendo ajudar, né? Eu acho que isso é fundamental. É. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho então do sistema excretor, né? Porque Vamos. todo mundo acha que sistema excretor é só para urinar, pronto, não serve para mais nada, né? Uhum. Mas a gente sabe que o sistema excretor, os nossos rins, o sistema excretor de uma maneira geral, é fundamental. Mexe até com funcionamento cardíaco, volume de sangue, a gente é um negócio assim, né? Então, eu acho que vale a pena você falar assim do básico. O que é que o sistema, quais são as funções do sistema excretor e quais são as principais patologias que existem nesse sistema? Tá. Bom, o sistema excretor, basicamente, né, igual você falou aí, ele tem essa função de jogar para fora o lixo do metabolismo, tá, do nosso corpo, decorrente aí da dieta, das medicações, das toxinas que a gente ingere ao longo do dia, tá? Uhum. Além da excreção dessas toxinas, desse metabolismo, é, o sistema excretor também coloca para fora o excesso de líquido que a gente ingere, né? Para manter o equilíbrio. O sistema excretor Certo. também é responsável por manter a pressão arterial controlada, apesar dos diversos estímulos que a gente tem ao longo do dia, né? Então, estímulo alimentar, estímulo de exercício, de temperatura, estímulo emocional, de estresse. Então, o sistema renal, ele ajuda, apesar de que essa compensação ela costuma ser mais a longo prazo. Então, na verdade, é um ajuste mais fino de outros sistemas mais rápidos, que são os barorreceptores e a acomodação das paredes vasculares, que são mais precoces, né? O sistema Certo. renal, ele faz um ajuste Aham. fino, então ele consegue ajustar isso aí de forma mais fina. Outra função importante do sistema excretor é produzir hormônios, né? Então, existem uma série de hormônios produzidos nos rins. Vou citar dois mais importantes, que ele ajuda a fazer a conversão da vitamina D, a forma ativa, que é o calcitriol, muito importante aí no metabolismo, para falar pouco aí só do sistema osteomuscular, mas a vitamina D é super importante em vários outros sistemas, imunológico, cardiovascular, neurológico, né? E outro hormônio importante produzido nos rins é a eritropoietina, que é uma Uhum. substância que vai estimular a medula óssea a produzir as células vermelhas do sangue, né? Então, só nesse pequeno apanhado aí de funções do sistema excretor, a gente vê a interface da nefrologia com a cardiologia, com a endocrinologia, com a ortopedia, reumatologia, hematologia, né? Então, assim, o nefrologista, ele acaba que ele dá uma entradinha, assim, em várias áreas da clínica médica, vamos dizer assim, né? E você perguntou também sobre as principais doenças, né, que acometem o Isso. sistema excretor, né? Um em cada 10 brasileiros, né, tem doença renal crônica, né? Que a gente fala que é quando o rim perde a capacidade de filtração e apresenta algum dano na sua estrutura. Esse dano pode ser perceptível através da perda de proteína, perda de sangue ou alteração em algum exame de imagem, como ultrassom, né? O rim fica um Certo. pouco mais denso, né?
com um aumento que a gente chama de ecogenicidade, né? Ele fica mais branco ao ultrassom, tá? Então, quando a gente Entendi. percebe essas alterações e elas duram mais de 3 meses, tá? A gente chama isso de doença renal crônica. Ela tem 5 estágios. Estágio 1, que é o mais leve, que geralmente o paciente mantenha acima de 90% de taxa de filtração ou funcionamento, 90%. E o estágio 5, que é quando o rim funciona menos de 15%. Entendi. Estágio 5 significa diálise? Não. É no estágio 5 em que a gente faz hemodiálise, mas muitos pacientes estágio 5 eles estão sem sintomas e a gente deve acompanhá-los aí mensalmente, né, com suporte multidisciplinar, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e médico, para que esse paciente, se ele vier a entrar em hemodiálise, que seja da melhor maneira possível, vacinado, bem Entendi. nutrido, né, da melhor forma possível. Tá? Então, a doença renal crônica ela é muito prevalente, né? 10% aí da população. Outras doenças assim, frequentes que acometem o sistema excretor é o cálculo renal, né? Que a gente chama de nefrolitise, que também é muito comum. O cálculo mais frequente é o oxalato de cálcio, mas a gente tem percebido que a síndrome metabólica atualmente tem desempenhado um papel muito importante na gênese e manutenção dessa manifestação, tá? Eu falo manifestação porque muita gente fala doença tal, mas existem tantas causas de cálculo renal que eu não considero uma doença, né? Ele é um epifenômeno de várias manifestações e no consultório hoje, quando a gente vai ver, muitas vezes o paciente tem espectro, alguns componentes de síndrome metabólica ali como por detrás, tá? Entendi. Só uma pergunta, Alexandre. Você falou em oxalato de cálcio. Isso tem muito a ver com a ingestão de oxalato ou com oxalato produzido pelo corpo? Como é que é isso? Isso tem a ver com o oxalato ingerido, né, Henrique? Certo. Mas existem pessoas que, se a pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio, ela merece uma redução na ingesta, orientada pelo nutricionista, tá? Certo. Existem algumas pessoas que são mais sensíveis ao oxalato, tá? E sensíveis que eu digo assim, o intestino dessas pessoas tem uma capacidade de absorver mais facilmente o oxalato, tá? E então isso tem muito a ver com a saúde intestinal, né, do paciente. Então, assim, reduzir o aporte de alimentos ricos em oxalato é importante nesses casos, tá? Entendi. Quando os pacientes têm. Então, é dietético, tá? Certo. Outro grupo de doenças bem frequentes são cistos renais, tá? O cisto renal é uma bolha de urina dentro do rim. Eu costumo falar para o paciente que o cisto renal é como se fosse uma analogia ao queijo furado, né? Então, o queijo furado, o gás produzido ali dentro do queijo empurra o queijo para um lado e para o outro. O cisto renal é semelhante. É uma microobstrução que forma uma bolha de urina lá. Então, ele não é uma lesão renal verdadeira, né? Na verdade, uma microobstrução com uma dilatação. Os cistos renais, eles podem ser simples ou doenças policísticas, tá? A doença renal policística autossômica dominante é uma doença que acomete algumas famílias e é herdada geneticamente, tá? É uma causa importante de doença renal crônica, tá? E a gente tem uma experiência boa lá na Nefroclínicas com esse tipo de doença, tá? Os cistos renais simples, eles merecem ser acompanhados porque, em alguns casos, eles podem sofrer malignização, ou seja, eles podem sofrer um espessamento, uma calcificação, septações, que são subdivisões internas, né? E quando o cisto começa a ficar um pouco complexo demais, às vezes é importante consultar um urologista para retirar esse cisto, tá? Entendi. Cisto simples de aspecto ingênuo, né? Que é bem fininho, com conteúdo líquido homogêneo, a gente mantém e vai acompanhando, tá?
Você Além falou de uma coisa cis... interessante, Alexandre. Ah, Você falou urologista. E aí me veio a dúvida, e eu acho que essa é uma dúvida que você deve perguntar, muitas pessoas devem perguntar. Qual é a diferença do urologista para o nefrologista? sim. Bom, o urologista é o médico dos rins e das vias urinárias que é capaz de realizar cirurgias e procedimentos invasivos, né, nos Certo. rins, tá? Ele desde das adrenais, que são aquelas glândulas em cima dos rins, até os rins, ureteres, bexiga, uretra, e para o homem, a região genital externa, né? Que o escroto, o epidídimo e o pênis, né? Então, o Certo. médico que cuida dessa região é o urologista. Já o nefrologista é o médico clínico dos rins, né? Então, todas as doenças que acometem os rins, hipertensão, diabetes, doença renal crônica, nefrites, cálculos renais, são do escopo de estudo e tratamento do nefrologista. Tá? Entendi. Perfeito, perfeito. Entendi. A tua imagem travou aqui para mim agora. Voltou? Opa, voltou. Voltou. Voltou? Perfeito. Tá. Os Voltou. tumores renais são massas sólidas que crescem no interior dos rins. Né? Esses Uhum. tumores podem ser benignos, né, ou malignos, e se houver algum exame, algum paciente tiver algum exame que tem alguma massa renal, algum nódulo renal, isso deve ser bem avaliado pelo nefrologista para saber se é um nódulo benigno, com aspecto benigno que deva ser acompanhado, porque um nódulo benigno ele pode dar problema para um paciente. Se ele crescer, ele pode desencadear dor e pode desencadear até elevação de pressão por comprimir alguma artéria renal, né? Então, Entendi. nódulo deve ser acompanhado se for benigno. Alguns exames permitem a gente supor que um nódulo tem aspecto maligno, né? Então, se existir essa suspeita de um nódulo maligno, ele deve ser encaminhado para o urologista para fazer a ressecção, a retirada desse nódulo, né? Entendi. E aí, assim, então acho que esses são os principais. Existem também as nefrites, né? Que é um grupo muito amplo de doenças que causam inflamação no rim. Eu digo inflamação porque não é exatamente infecção, tá? Então as nefrites ou glomerulopatias ou glomerulonefrites têm causas variadas que vão desde medicamentos até infecções bacterianas, infecções virais, infecções por protozoário, como a xistose, né, ou esquistossomose, até causas relacionadas ao sistema imunológico, por exemplo, o lúpus ou a nefropatia por IgA, que também tem um fundo aí imunológico importante, né? Essas são as nefrites. Certo. Geralmente a Certo. gente precisa de uma biópsia renal para poder diagnosticar, tá? Então acho que essas são as Legal. principais Os doenças que principais, né? acometem o sistema excretor. Certo. Então vamos aproveitar agora, já que acho que todo mundo ficou aqui na mesma página, né? Todo mundo está entendendo um pouco mais do sistema excretor. Vamos começar a falar desses mitos que rondam o sistema excretor. Vamos começar falando sobre o sistema excretor, hipertensão e sal, né? Que é um ponto de muita controvérsia. Fala um pouquinho para a gente dessa relação e, assim, será que o sal é realmente o vilão ou ele aí está de bode expiatório? Ele era o mordomo com o candelabro na sala e acabou que ele levou a culpa. Conta aí um pouquinho pra gente. Ou ele, de fato, é o culpado? Bom, tem alguns pacientes, Henrique, que realmente precisam de uma restrição de sal mais severa da dieta, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com insuficiência renal avançada, mesmo pacientes com doença hepática, né, com cirrose, todos os pacientes que têm síndromes de acúmulo de líquido, né, que a gente chama de edema, eles merecem uma restrição de sal,
tá? Certo. Agora, o que eu escuto muito, né, é o sal como causa de problema, né? Então, isso a gente escuta, falar assim, que o sal causa problema. Se você já tem um rim comprometido, ele que vai começar a perder a capacidade de fazer o que a gente chama de natriurese, ou seja, eliminar o sal através da urina, realmente o sal para aquela pessoa vai fazer mal. Mas será que o sal foi a causa do problema dela? Né? Então, assim, eu concordo contigo aí, né, nessa afirmação, né? O sal tem sido um bode expiatório e muita gente, porque às vezes a gente vê pessoas assim que fazem uma dieta com muito baixo sódio, né? E pagam um certo preço por isso sem saber que às vezes é o É sal, verdade. né? Vou te dar um exemplo aí. Recentemente um colega me procurou com uma creatinina mais alta, tá? A creatina dele chegou a 2, tá? Um colega médico. E eu perguntei para ele, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, eu comecei a fazer cetogênica, perdi 10 quilos. Falei, que fantástico, que maravilha. Mas que coisa boa, 10 quilos, né? Seu rim está agradecendo. Mas por que será que ele piorou o funcionamento, né? Aí eu fui conversando com ele pelo telefone, ele virou e falou que tomava uma medicação, tá? Que é um bloqueador de receptor de angiotensina, da família dos TAN, losartan, valsartan, candesartan. Eu perguntei para ele assim, quanto que está a sua pressão arterial? Ele falou assim, está dando 8/6, 9/6. Nossa. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, o nutricionista ou médico que está te acompanhando falou para você beber água com sal? Ele falou, não. Então você vai fazer o seguinte, você vai suspender o seu losartano, aí, seu remédio de pressão, e você vai colocar um pouquinho de sal, assim, uma colherinha de café, né? Num copo d'água, vai tomar um pouco, vai sentir como é que você vai dali a meia hora. E assim, mas pouca coisa. Ele é cardiologista, ele... E aí o que aconteceu? Eu pedi exame para ele dali a uma semana, depois que ele suspendeu o remédio de pressão, depois que ele aumentou um pouco a oferta de sal naturalmente, porque eu falei assim, ó, você vai tomar água com sal aí uns 2, 3 dias, depois você vai começar a colocar sal no seu bife, vai colocar sal na sua salada, na sua comida de verdade. Você tem que ter medo do sódio atrás lá dos rótulos de alimento industrializado, mas o sal da comida não. Aí ele começou a fazer isso e a creatinina dele dali a uma semana veio normal, né? Aí eu expliquei Nossa. para ele, falei assim, olha, você desidratou porque você não tinha sal para reter água no seu corpo. Porque o que nos hidrata não é a água, é o sódio, né? O sódio que retém a água. Então você está com baixa ingestão de sódio, você está desidratado. Aí é que ele entendeu que a pressão dele normalizou, e quando a pressão dele normalizou, a perfusão do rim normalizou. E Exato. aí ele conseguiu normalizar o funcionamento renal, tá? Então, assim, o sal de vilão, ele vira herói, né? Numa situação dessa. Exatamente. Né? Exatamente. Muito interessante. E assim, a gente sabe também que o excesso de industrializados acaba aumentando a produção de insulina, e a insulina mexe muito com essa questão da retenção do sódio, né? Pela própria reabsorção de glicose nos canais SGLT, né? Isso. E aí o sódio vai junto, né? Exato. Aí sim, quando o paciente entra numa cetogênica, e aí os níveis de insulina começam a cair, o paciente tem risco de desidratar. Nessa hora, se faltar a orientação para ele aumentar a ingesta de sal, ele vai sentir dor de cabeça como se tivesse ressaqueado, pode sentir náusea, pode sentir vontade de vomitar. Ele vai se sentir muito mal, mas é um muito mal mesmo, né? E Sim. pode, nos estados extremos, eu nunca tinha visto isso, fazer uma insuficiência renal aguda, igual esse colega meu fez. Incrível, né? Ele fez uma insuficiência renal aguda por baixa perfusão renal, tá? Interessante. Então, Muito interessante. isso foi o descuido de não ofertar sal na quantidade que ele deveria ter comido, né? Interessante. E assim,
para uma pessoa, vou pegar aqui o meu exemplo, tá? Eu tenho 46 anos de idade, sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, sem síndrome metabólica e tudo mais. Eu preciso restringir o sal? Eu preciso seguir, por exemplo, esse padrão dieta DASH, que é a dieta que se sugere para diminuir sal, ou o padrão, sei lá, diminuir sal drasticamente, porque é isso que a gente vê na faculdade, entendeu, Alexandre? Na faculdade a gente vê o seguinte, sal é o vilão. Se você estiver botando sal na sua alimentação, você está se matando aos poucos, entendeu? Sim. É assim mesmo? Ou pelo fato de eu não comer, por exemplo, processados, eu estou bem mais tranquilo em relação a isso? Olha, você colocar, igual eu falei anteriormente, você colocar sal na sua comida de verdade para ela ficar com o paladar a seu gosto, né? É uma história. Comer a quantidade de sódio da Coca Diet, de todas as bolachas e biscoitos e pão francês e tal, é outra história, né? Então, assim, não vejo nenhum mal, tá, em adicionar sal na comida de verdade. Isso daí só haveria uma restrição, né, para as pessoas que já estão doentes dessas condições em que o sódio, o organismo tem uma dificuldade em excretar sódio, né? Entendi. O rim doente ele tem essa dificuldade. Então Certo. esses pacientes deveriam restringir, sim, tá? Mas aí já é o paciente que está doente. Ele não Está ficou doente por conta do sal. Exatamente, né? Certíssimo. É parecido com você virar e falar que um paciente que o exercício físico a gente sabe que faz bem, né? Mas um paciente com 2 pontos de safena, com insuficiência cardíaca, com dispneia ao repouso, você mandar ele correr, o exercício não vai fazer bem para ele. Qualquer exercício não vai fazer. Ele vai precisar, talvez, fazer uma fisioterapia cardiovascular, um condicionamento cardiovascular, mas não é qualquer exercício que ele vai poder fazer. Exato, né? Exato. Perfeito. Muito bom. Aproveitando aí a pergunta da Dutra Elimar, que perguntou aí sobre a ingesta de proteína. Vamos falar sobre o mito da proteína dos rins. Aumenta a ureia, não aumenta, causa problema? Até que ponto eu posso ingerir? Até que ponto é saudável ingerir proteína? De onde é que surgiu essa história de que proteína causa problema nos rins? Conta um pouquinho pra gente. Olha, assim, isso é dos primórdios, né? Igual eu falei, a gente escuta isso, assim, à torta e à direito, né? Há muito tempo. Quando o paciente está pré-dialítico, Henrique, o paciente está quase entrando em diálise, o rim funciona muito pouco, abaixo de 15%, você está ali com ele no estágio 5, vendo ele todo mês e tal. Se esse paciente faz um excesso de vai para um churrasco e come carne a tarde inteira, por exemplo, tá? Certo. Aquilo ali para ele vai ser uma sobrecarga, porque no metabolismo dessa proteína haverá uma produção de ureia em grande quantidade. Então esse paciente pode ficar sintomático, né? Ele pode ficar, que a gente chama de urêmico, né? Apresentando sinais e sintomas da intoxicação urêmica, que é o excesso de ureia no organismo, tá? Agora, isso é um paciente que está doente, gravemente enfermo, né? Agora, quando a gente vai analisar, por exemplo, populações que comem proteína aí em quantidade acima do usual, do ocidental, né? Aquela tribo no Quênia lá eu esqueci o nome deles, que Os comem... Maasai. Eles comem carne de vaca, leite de vaca e bebem sangue de vaca, né? Então essa é a dieta padrão deles, não é isso? E assim, os estudiosos que foram lá viver de perto como que tal, encontraram baixíssimos índices de doenças crônicas, diabetes é quase inexistente, não sei se pode falar que... Então, assim, culpar também a carne pelo que a falta da carne faz é complicado, né? Porque quando a gente pensa em adoecimento renal, para mim, eu tenho na minha cabeça que a falta de proteína é muito mais culpada por doença renal do que o excesso de proteína. Porque quando eu pego ali uma lista de pacientes hipertensos e diabéticos,
para mim é muito mais provável que eles tinham uma dieta com baixa ingestão proteica, um excesso de carboidrato, do que muita proteína, né? Então vamos pensar em pessoas normais, tá? Vamos pensar pessoas assim, que não são enfermas, fisiculturistas, né? Fisiculturistas que têm uma ingestão proteica aí muito acima da média, né? Bem elevado, verdade. É. E o meu consultório não está cheio de fisiculturista, não. Para te falar bem a verdade, assim, eu não tenho nenhum paciente fisiculturista. Então, assim, são pessoas que conseguem ingerir uma quantidade muito grande de proteína comparado com a média nacional, média mundial, e eles não têm eu não conheço pacientes fazendo hemodiálise assim, que são fisiculturistas, entendeu? Eles não chegam. Então, assim, claro que pode ser um viés de observação, né? Porque, a gente sabe que, infelizmente, os pacientes renais, a maioria morre no meio do caminho antes de fazer hemodiálise. Eles morrem de doença cardiovascular, tá? A maioria não chega em hemodiálise, tá? Mas a gente falar que um alimento ancestral, né? Um alimento que às vezes ele tem uma carga de ingestão muito grande em algumas populações que são sabidamente muito saudáveis, tipo os Inuits lá do Alasca do Ártico, os Maasai e várias outras. A gente falar que proteína faz mal para o rim, não tem. E aí quando a gente vai ver algumas evidências, né? O próprio KDIGO, que é a nossa referência em guideline de orientação, a gente percebe que alguns pacientes que têm uma restrição muito grande de proteína, né, eles progridem mais rápido a doença renal. Então, se você tem um paciente em estágio 4 e você joga ele lá em 0,6 gramas de proteína por quilo, um grupo com 0,8 a 1 ou 1,2 progride menos do que o grupo com muita restrição. Então, eu tenho um grande medo nesses pacientes que chegam comendo pouca proteína em desnutrição. E a gente sabe que esses pacientes eles vão progredir mais rapidamente a função renal. Então, o paciente que é gravemente enfermo do ponto de vista renal, a gente tem que garantir que ele não exagere na cota, mas também que ele não seja contaminado por esse medo irracional de comer proteína, tá? Entendi. Tem paciente meu que chega lá e fala assim, meu médico falou que eu não posso comer carne vermelha, meu médico falou que eu não posso comer carne, né? Aí eu falo, não, eu desconstruo isso totalmente. Eu falo assim, não, você pode comer, tá? Mas a gente vai ter que adequar. Não vai poder ser como antes, tá? Mas a gente, né, fazendo um controle aqui e assim, o paciente fica muito melhor. Às vezes, para ele comer uma carne vermelha ali é um prazer, uma coisa assim, ele volta a comer e assim, agradece absurdamente. Não pode comer carne vermelha? É cruel. O que a carne vermelha tem a ver com o rim? É verdade. Assim, nada, né? Agora, a quantidade geral de proteína, sim, deve ser adequada para um paciente que tenha um quadro mais grave, pensando na sintomatologia, na ureia, né? Sim. Não na piora do funcionamento renal. Certo. Eu vi recentemente, eu até terminei de ler agora e produzi um post para o Instagram, acho que amanhã ou depois eu posto, um estudo epidemiológico, mas mostrando uma coisa muito interessante, que quanto maior a ingestão de proteína, menor o risco de doença renal crônica. Em pessoas normais, entendeu? Eles pegaram uma coorte bem grande e viram que quem estava comendo mais proteína adoecia menos dos rins. Né? Quer dizer, até a epidemiologia mostra, né? Não, a epidemiologia, o feeling pessoal, né? A sua percepção de assistência em consultório, né? Então, assim, essa ideia, ela já tem sido desconstruída devagar, aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando você chega para o senso comum, né? O senso comum é proteína faz mal para o rim, né? Esse é o senso comum. Isso. Então, para você desconstruir isso, tem que ter muito cuidado. Um dia um paciente me procurou, Henrique, porque ele viu lá que ácido úrico tem a ver com rim. O ácido úrico dele super aumentado. Aí eu fui ver um quadro típico, clássico de síndrome metabólica. Eu falei assim, eu vou tratar seu ácido úrico
você vai ter que passar a comer mais carne. Ele falou assim, você tá doido? Eu falei assim, não, você vai ter que comer mais carne, porque aí a gente vai conseguir eliminar mais esse ácido úrico seu, tal. Você vai produzir menos ácido úrico, você vai melhorar. Ele teve uma crise de gota inicialmente, dali a uma semana, com ajuste. Eu pedi para uma nutricionista para passar low carb para ele. Depois disso, eu falei, insiste, persiste, continua. Eu te falei que poderia ter essa crise. Aí ele persistiu. Dali a 2 meses, 3 meses, ele começou a perder peso, o ácido úrico declinar, cair. E hoje ele vai lá e fala assim, você abriu minha cabeça. Eu falei assim, a gente tem que ir devagarinho, né? Porque de grão em grão, né? A gente convence uma pessoa, ele fala para um grupo de amigos, de pessoas e tal, a gente vai indo, né? Agora, verdade. Essa história da proteína para o ácido úrico, que tem muito a ver com o rim, né? Você pega uma pessoa que se entope de carboidrato refinado, se entope de frutose, principalmente a frutose artificial, né? Que é adoçante de produtos aí alimentícios e tal. Então a pessoa já está lá com o copo cheio, né? Qualquer coisinha. Aí vai para um churrasco, come carne, aí bota a culpa na carne. Bota a culpa na carne. A carne entorna o caldo, e aí a pessoa fala assim, não, isso é culpa da carne, né? Tá vendo? Então, a gente tá tão numa esfera tão vegana, de toda a culpa é da carne, né? Que a gente as pessoas acabam jogando a culpa na carne e todas as outras coisas ruins que a pessoa faz não desaparecem perto desse poder maligno que tem a carne vermelha. E é impressionante porque eles querem culpar a carne por tudo, né? Por câncer. Querem colocar a culpa no câncer. É carne vermelha. Doença cardiovascular, carne vermelha. Problema no rim, carne vermelha. Não é assim, né? Não é assim. Uma pergunta aí que surgiu, que eu acho que você também falou, sobre a questão de elevação de ureia, né? Sim. Então, assim, quando a pessoa realmente tem um consumo de carne adequado, né? Adequado que eu digo assim, comia pouco e passa a comer uma quantidade maior, a ureia pode, né, ficar em patamares maiores mesmo, inclusive levemente acima dos valores de referência. Certo. Né? Porque esses valores de referência, eles são feitos para pessoas com dieta ocidental, né? 55% de carboidrato. Se você pegar uma pessoa com 55% de carboidrato, né? Aí, bom, então deve estar um pouquinho alterado mesmo. Mas se você pegar uma pessoa que sai desse contexto, né? Tem o Shawn Baker, né? Sim, o Shawn Baker. Ele já compartilhou alguns exames dele e tal, e a ureia é um pouco mais elevada, né? E aí ele fez, ele é médico, né? Então ele fez lá a cistatina C, que é um exame, porque a creatinina, ele tem umas limitações. Então, quando uma pessoa tem uma massa muscular muito aumentada, a gente tem que, às vezes, tolerar uma creatinina um pouco mais aumentada também. E, às vezes, porque a creatinina é uma substância produzida no músculo e que é um lixo que o rim põe para fora. Entendi. Então, quando a creatinina... Então, você pega um paciente que ele é muscularmente desenvolvido, ele tem uma musculatura muito acima da média, ele tem uma ingestão de proteína acima da média. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar avaliar a função renal por outras vias, né? Porque se a gente faz o clearance de creatinina com as fórmulas padrões aí de Cockcroft Gold, às vezes a CKD-EPI, que é a mais comum da gente fazer, e até o IMDRD, a gente pode ficar frustrado com uma taxa de filtração baixa. Entendi. Porque esse paciente está com a creatinina alta. Muitas vezes não. Muitas vezes a gente faz a cistatina C e a gente tem... Né? Eu tenho uma paciente que ela tem aí em torno de 60 anos, creatina dela 1,1. E aí, preocupada, a ginecologista mandou procurar nefrologista e tal. Aí eu fui ver a paciente, assim, baixinha, mas toda, assim, tem uma musculatura invejável para uma senhora de 60 e poucos anos. Ela é muito forte, muito forte. Fiz a cistatina C dela, dentro da faixa de normalidade, ela ficou super feliz, né? Então, assim, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né?
Porque às vezes a gente pode olhar um resultado, um valor laboratorial, por isso que os exames têm que ter lá assim, ó, esse resultado só deve ser adequadamente avaliado pelo seu médico, né? Exato. Porque Exato. às vezes você olha ali e surta, entra em parafuso, tá fora da faixa de referência, tal, não tem que ter cuidado, né? É verdade. Alexandre, e essa questão de dieta alcalina, água alcalina? Porque a gente sabe que o sistema excretor ele também trabalha nessa questão do pH sanguíneo, né? Do nível de Sim. acidez e alcalinidade do sangue. Então, é verdade que tem uma dieta alcalina, que se eu tomar água alcalina é interessante para o meu corpo, eu sobrecarrego menos os rins? Como é que é essa história? Olha, existem pessoas, né, e até alguns estudos, né, que estudam essa carga ácida renal, né? Do ponto de vista prático, eu vejo muito pouca utilidade nisso, tá, Henrique? Assim, Uhum. porque os rins, eles exercem um efeito tampão muito importante, né? Então, se a pessoa, vamos pensar assim, pega lá e começa a comer dieta alcalina, dita alcalina, né? A possibilidade dela ter alguma variação no pH do sangue dela é Mínimo. nula, né? Então, assim, os rins, eles têm a capacidade de ir equilibrando isso, e eu acabei esquecendo de falar, você me perdoa, uma das importantes funções do rim é manter o pH, né? Exato. Então, ele consegue manter aí o equilíbrio ácido básico em perfeito equilíbrio através dos sistemas tampões, né? Então, eu não vejo relevância, né, em falar que vai beber água alcalina, em que vai comer comida mais alcalina, porque no frigir dos ovos, o pH sanguíneo vai continuar o mesmo, tá? Do mesmo jeito. Não sei qual que é a sua impressão sobre isso, mas assim, do ponto de vista prático nosso, não tem assim. Não tem alteração, né? Não, não. Eu acho que você pode até ter uma alteração no pH da urina, Ah, sim, mas o pH sim. sanguíneo não. Mas você tem Não, alteração no pH da urina exatamente porque o teu sangue está ficando constante, né? isso, do pH da urina, sim. E, inclusive, isso do pH da urina, do ponto de vista teórico, né? E a gente sabe o seguinte, que o pH mais ácido, ele facilita alguns problemas renais, né? Então, por exemplo, o pH mais ácido, ele facilita a precipitação de cristal de ácido úrico, né? Hum, Então, se o paciente tem um excesso de eliminação de ácido úrico, né? Ele vai ter maior risco de ter cálculo renal por ácido úrico, né? Mas entendi. aí é aquela coisa. O que causou o cálculo foi o que acidificou a urina? Ou foi o que aumentou o ácido úrico, né? Exato, Entendeu? Então, exato. assim, as pessoas sempre tentam colocar a culpa num estágio errado do problema. O problema, para mim, está anterior, né? À acidificação de urina. Porque realmente, se você for parar para pensar, uma dieta com mais proteína, ela vai ser uma dieta com uma carga ácida maior mesmo, né? Mas qual que é o Uhum. impacto disso para uma pessoa saudável? Para mim, Nenhum, nenhum. entendeu? Exato, exato. É. No entanto, se a gente for pensar no impacto do açúcar e do carboidrato, o impacto é muito maior na Ah, sim. saúde renal, É. né? Se você for parar. Por que o diabético tem uma tendência a desenvolver nefropatias? O diabético, né, tem os dois tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, infelizmente, muitos pacientes diagnosticam depois de muito tempo de doença, tá? Porque ele não é uma doença, é uma doença traiçoeira, né? Ela evolui insidiosamente, muitas vezes sem sintomas, danificando ali alguns órgãos, como cérebro, rim, retina dos olhos, né? Uhum. Coração, de forma sorrateira, né? Então ele vai evoluindo. Então, quando o paciente é diagnosticado, ele vai no médico, a hemoglobina glicada está alta, e fala assim: você tem diabetes, vou te passar uma metformina. Esse paciente aí, às vezes, já tem anos de evolução, tá? Então, muitas vezes, esse paciente já tem uma lesão de órgão-alvo, já tem uma perda de proteína na urina, já tem uma alteração visual com queda da acuidade visual, né? E às vezes outras manifestações de risco cardiovascular
aumentado, tá? Já o diabético tipo 1, quando ele é diagnosticado, normalmente orienta-se a partir de 5 anos do diagnóstico, o paciente ser submetido a esse rastreio, né? Tanto por oftalmologista quanto pela microalbuminúria, para detectar lesão renal, tá? O diabetes, ele danifica o rim por várias vias, são assim incontáveis, né? Então, o processo de forma bem prática, né? Você começa a fazer uma hiperfiltração, que é um aumento da pressão sobre as microestruturas filtrantes dos rins, que são os glomérulos, que são os pequenos filtrozinhos dentro de cada rim. Então você aumenta a tensão nessa região, que elas ficam levemente desprotegidas e começam a receber essa carga pressórica dos rins, tá? Isso começa a fazer o que a gente chama de esclerose, que é uma certa fibrose, uma cicatrização desses pequenos filtros, tá? Entendi. Depois de algum tempo, você começa a ter ruptura de algum desses filtros. E essas pequenas rupturas deixam passar pequenas quantidades de proteína, que aí é a microalbuminúria. E as grandes rupturas, depois de algum tempo, são rupturas que produzem a perda maior, que é a macroproteinúria, né? Que vai dar a urina espumosa, aquele Certo. colarinho de chope no vaso sanitário, né? Que é aquela quantidade de proteína aumentada na urina. Entendi. Ao longo desse processo, o rim ele começa a sofrer deposição de substâncias, produtos avançados de glicação, substância amiloide, e ele vai tendo a arquitetura totalmente subvertida, tá? E ao longo do tempo, o rim começa a ficar todo nodular. Esses glomérulos eles começam a perder a arquitetura e eles começam a ter o rim normal substituído por material depositado, por fibrose e tudo mais, né? Então esse é o mecanismo pelo qual o diabetes lesa o rim. Por isso que o controle glicêmico, em alguns casos, inclusive, ele é capaz de reverter alterações de diabetes, né? O primeiro artigo que eu lembro que publicou isso foi um do New England, de um paciente transplantado, que ele transplantou pâncreas-rim. E aí, com a normalização dos níveis de insulina e glicose dele, após o transplante de pâncreas, a lesão renal do rim antigo dele foi revertida. Olha só. Reverteu muito. Então, assim, com a normalização da glicemia e da insulina, tá? Então, assim, isso aí é como que o diabetes evolui. Eu não acredito que o tratamento... A gente tem algumas promessas aí de medicamentosas importantes, né, que são esses inibidores da SGLT2, que é a dapagliflozina, canagliflozina, que são medicações aí que prometem ajudar muito no manejo de pacientes diabéticos com doença renal, reduzindo a progressão da doença e reduzindo também os eventos cardiovasculares desses pacientes, né? Sim. Mas é uma medicação. Eu acho que o que o estilo de vida faz não se compara, né? Acho que medicação para mim é complementar. Exato. E assim, né, cara, a gente tem uma população jovem hoje, né, sei lá, nossa idade, estou me considerando jovem aqui, mas a galera de 20, de 25 anos, que se esse pessoal estivesse se cuidando nesse momento, o risco de desenvolver qualquer tipo de doença dessa é velhice, né? Não é anterior. O cara não vai estar com problema com 60 anos de idade. Ele vai desenvolver problema com 80, né? Não vai justamente por conta desses bons hábitos, né? Eu acho que o grande lance é esse. Existe um termo que chama compressão da morbidade, né? A compressão da morbidade é quando você realmente adota, porque a maioria das pessoas elas estão no meio de um espectro entre a doença e a super saúde, né? Certo. Então, nesse meio do caminho você não tem doença, mas você tem sinais e sintomas e manifestações de que algo não está bem. E a maioria das pessoas está aí, né? Então, quando você começa a preocupar com o movimento, o alimento, né? O seu estresse, o sono, a sua hidratação, quando você começa a preocupar com o seu estilo de vida, você começa a se deslocar
no sentido da super saúde, né? Que algumas pessoas nunca alcançam, mas você começa a se afastar do risco de desenvolver alguma doença, né? E isso a gente tem um autor, esqueci o nome dele agora, ele cunhou esse termo como compressão da morbidade, né? Então se você ia ter doença renal com 60 anos, você vai ter com 90, né? Só que provavelmente isso aí não vai ser um problema para você, né? Você vai ter câncer de próstata com 50 e poucos anos, você vai ter com 90, né? Então, inclusive, câncer de próstata é uma coisa que o diagnóstico pós-mortem, né? Pessoas que morrem de outras causas, eles fazem biópsia da próstata, mas muitas pessoas têm um câncer lá que nunca ia dar problema, né? Exato. Então, eu acho que o estilo de vida é muito importante por isso. Existe um conceito que o nosso rim envelhece, né? Então, há pessoas que falam que depois dos 40 anos a gente perde 1% de funcionamento dos rins por ano, tá? Quando um diabético está descontrolado e hipertenso também, essa perda pode chegar a 12%. 12%? 12% por ano. Caramba! Então, você consegue... Se você pegasse uma pessoa que está com a hipertensa, com a hemoglobina glicada lá no talo, ele da função renal, daí a função do tratamento conservador que eu te falei. Sim, tá? Entendi. Achatamento da morbidade. Isso muito mesmo. Bom. Ou compressão da morbidade. Então, olha só. Se esse paciente, tá, que vai perdendo a função renal, existe um conceito em nefrologia que é o rim senil. Então, o rim perde o funcionamento e tal. Eu comecei a ver, Henrique, pacientes no meu consultório, nonagenários, octogenários com função renal normal. Olha só, incrível, né? Aí eu comecei a ficar muito interessado por isso. Foi assim, aí eu fui vasculhar um pouco isso e eu vi, por exemplo, um desses pacientes que me procurou lá com medo de ter algum problema renal. Eu falei assim, você não tem problema renal nenhum, né? Pelo contrário, você está me causando aqui um mal-estar, porque eu achava que todo mundo na sua idade já tinha que ter um acometimento renal, e o seu rim funciona 100%, entendeu? Aí me tirou da zona de conforto, né? Porque eu falei assim, por quê? Aí eu fui investigar. O cara faz atividade física todos os dias desde moleque, né? Não toma refrigerante, não toma um monte de porcariada ali, ele tem um estilo de vida totalmente saudável. Eu falei, não, que inveja. Se eu pudesse chegar aos 80, 90 anos. Verdade. Sabe? Assim, então, é isso. Assim, são poucos os casos. E ele, assim, massa muscular boa, sabe? Assim, então, não é a totalidade. É mais uma daquelas coisas que a gente, depois de um tempo, né? Aqueles dogmas, né? Que cai por terra, né? Não é todo mundo que perde o funcionamento do rim igual de 1% depois dos 40 anos. Tem algumas pessoas que conseguem preservar, né? Exato. Cara, fantástico. Eu quero ser respeitoso com o teu tempo, já são 10 horas, a gente começa a conversar aqui, a gente nem vê o tempo passar, né? Já são 10 horas, eu achei, cara, você explicou muita coisa, foi muito, muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal, e como eu sempre pergunto aqui no final das minhas lives, queria que você indicasse um livro, não precisa necessariamente ser um livro de nutrição ou de nefrologia, um livro que marcou a sua vida. Deixa uma mensagem aí para o pessoal. Eu sou muito agradecido por você ter aceitado o convite, que foi uma live genial. Muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, a mensagem que eu quero passar é o seguinte, nunca é tarde para o despertar, tá? Eu fui despertar aos 41 anos, né? E hoje eu olho para trás, não tenho, né? Eu acho que quanto antes você se despertar para como cuidar melhor da sua saúde, melhor. Nunca é tarde. A pessoa pode falar assim, eu já tenho tal doença, não adianta mais fazer nada. Sempre há um benefício de se despertar. E preocupar com o exercício físico, a construção de músculos, que vão ser investimentos importantes aí para a sua velhice, né? A alimentação, comida de verdade, tá? Independente de como você resolva fazer isso, tentar seguir a orientação de um bom nutricionista, tá aí o Henrique aí para que em breve tá, né? Em breve.
Em breve. O controle do estresse, tá? Dormir bem. Você se, a gente não sabe assim, o impacto que uma noite mal dormida pode causar, tá? Se você aceita que você tem que controlar seu sono, tem que dormir bem, tem que ser caxias com relação ao sono, isso vai fazer um impacto assim, gigantesco na sua vida, tá? E a outra coisa que, como nefrologista, eu não posso deixar de falar é da hidratação. Sim. A maioria das pessoas é hipoidratada. Acha que bebe água o suficiente. Mas quando vai no consultório do nefrologista, a gente consegue ver que não. Né? A maioria é hipoidratada. Então, a gente tem uma vida muito agitada, a gente faz live, a gente trabalha em consultório, a gente estuda, a gente cuida da família, a gente inibe o reflexo da sede o tempo inteiro. Somos animais racionais, a gente consegue focar em uma coisa e inibir uma necessidade orgânica básica, beber água. Então, quando a gente faz isso, né, a gente não bebe o tanto que a gente precisa. Então, adotar hábitos de beber, mesmo sem sede, pode ajudar, tá? Certo. Então, são essas 4 coisas, né? São dicas que eu dou, tá? Cuidar do exercício, da alimentação, do pensamento, do sono, né, do estresse e da hidratação. Um livro Perfeito. Que eu li, Henrique, que eu gostei muito, na verdade, são 2 livros, mas o autor é aquele Leonard Midlove. Não sei se você já leu algum livro dele. Não conheço. Não, é o Subliminar. Subliminar, tá? Ele fala o efeito do inconsciente na vida das pessoas. Como que o inconsciente pode alterar e às vezes mudar até o rumo da vida das pessoas. Ele tem uma pegada muito daquele livro também, o Rápido e Devagar. Sim, esse Na verdade, ele fala muito bem aí da questão de que todas as pessoas têm um mecanismo de resposta rápida a uma coisa e um mecanismo de resposta mais demorada, né? E que a gente deve tentar se observar perante uma situação e ver se você não está utilizando o método de resposta rápida, que é mais irracional, né? E o método de resposta mais devagar, que é mais emotivo. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Cara, fantástico. É um livro muito, muito bacana que eu recomendo. Esse autor, ele foi aluno do Stephen Hawking, aquele físico britânico, né? Muito legal. Então, é um cara, assim, ele é um físico também e todos os livros dele são bacanas. Tem o Caminhar do Bêbado também, que é muito legal. Repete para mim o nome dele, do autor. Leonard. O nome dele é quase impronunciável. Eu vou escrever aqui. Mlodinov. Ah, tá certo. Já acabei de ver aqui. Leonardo Mlodinov. Eu gostei. Ele tem o Andar do Bêbado, tem Subliminar, tem Elástico também. Esse Elástico eu não li ainda não. Mas muito bom. O Caminhar do Bêbado, esses 2 eu recomendo. São muito bons. Show. Esses aqui já vão entrar na minha lista perpétua de livros para ler, porque meu sonho era ter tempo de ler tudo. Ah, meu Deus, difícil demais. Beleza. Meu amigo Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu sei que você tem uma vida super atarefada, sua esposa já abre essa porta. Volte para cá, você tá... Então, eu quero agradecer a você, agradecer a sua esposa por ter liberado você e principalmente agradecer por todo esse conhecimento compartilhado. Eu acho que vai ajudou muita gente, né? Como eu sempre faço, eu vou colocar a live no IGTV, vai lá para o YouTube, vai lá para o podcast. Eu acho que as pessoas podem escutar, isso vai significar muita informação para todo mundo. Muito, muito obrigado. Foi realmente um prazer grande estar aqui com você. Prazer foi todo meu. Muito obrigado mesmo, tá bom? Muito obrigado. Valeu demais. Uma boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.